Olá, eu sou o Rogerinho, eu sou membro da Renovação Carismática da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu sou ex-presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica. Eu fiz parte dessa presidência de 2009 a 2012. Nesse período também eu fiz parte do Conselho Nacional. Então, a pedido do Marcelo Santarém, eu estou aqui para fazermos uma partilha sobre o tema Jesus Salvador. Essas partilhas que vocês estão vivenciando aí, tá bom? Eu sou casado com a Cícera há 25 anos e membro da Renovação Carismática há 30 anos, há mais de 30 anos, né? E o grupo de oração ao qual eu pertenço é o grupo de oração Nossa Senhora, Mãe da Igreja. E é uma satisfação grandiosa, gigantesca, fazer parte deste momento com vocês. Então vamos ao nosso tema, né? Eu já disse, o nosso tema é Jesus Salvador e é importante a gente fazer uma retomada. O nosso tema anterior é o pecado, né? Ou foi o pecado, tema que vocês refletiram. E o pecado é tudo aquilo que a gente vive e que vai nos afastando de Deus. Não é só os grandes pecados, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos tira da vida da graça, é pecado. E a gente perde a salvação, perde esta grandiosidade de estarmos com Deus se estivermos mergulhados no pecado, né? E a gente acaba ficando assustado porque nós queremos ir para o céu, mas ir para o céu como? É exatamente isso que nós vamos falar hoje, que nós vamos meditar hoje. Jesus, ele é o Salvador. É aquele que vem trazer a solução para nós, para tudo aquilo que vivemos e que estávamos mergulhados, né? Nós que estávamos mergulhados no pecado, hoje nós queremos ouvir algo extraordinário, a boa notícia, que é o Senhor Jesus, o Salvador. Mas ele nos salva de quê? Nos salva de quê? Então vejam que interessante. O pecado, ele nos leva a fazer, a cometer, e o pecado tem uma consequência. E qual que é a consequência? Consequência é a morte espiritual, o afastamento de Deus. Essa é a consequência, né? E perdermos a vida da graça. Então, o que é a salvação, então, Rogerinho? A salvação é exatamente o contrário, né? Jesus, ele nos salva do pecado, ele nos salva da consequência do pecado e nos salva também da possibilidade de perdermos a vida da graça, de irmos para o céu. Então, com Jesus, nós temos acesso ao céu. E essa é a graça. Essa é a grande graça que nós vamos ouvir hoje, né? Esse Jesus que salva, ele que liberta, então ele nos salva exatamente disso. Nos salva da vida da graça, nos salva do pecado, das consequências do pecado, nos salva da morte espiritual. E é exatamente isso que nós queremos meditar e partilhar com vocês hoje. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim, olha que interessante. Esse Jesus, pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Olha, está falando do nome de Jesus. Por quê? O que significa Jesus? Deus salva. Então, nenhum outro nome foi dado. No Antigo Testamento, ou na palavra, na Bíblia, o nome tinha um significado importante
porque o nome trazia a missão. Se você lembrar bem, Jesus ele troca o nome de Pedro. O nome de Pedro era Simão. E o que significava o nome de Pedro? Simão, né? Simão, o significado traz uma varinha de bambu inconstante. E o que Jesus faz? Ele substitui, ele troca. E agora Pedro já não é mais essa varinha. É Pedro, que significa pedra. Por isso Jesus vai dizer, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus dá a Pedro uma missão, por isso a troca de nome. E o que o texto está dizendo é isso. Esse Jesus, pedra que vocês desprezaram, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Porque o nome de Jesus traz esse contexto da salvação, traz o nome, essa importância de sermos salvos, né? João 3,16, o evangelista vai narrar, né? Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que interessante. Esse Jesus que é Salvador, esse Jesus que é enviado pelo Pai, para que toda a humanidade pudesse, através desse Cristo, por isso Jesus, o filho de José e Maria, filho da graça, o enviado por Deus, ele é o Cristo, que significa o Salvador, né? Ele é aquele que salva. Deus envia o Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que interessante. Nós vivemos há poucos dias a Semana Santa e vivemos esta intensidade da salvação, a entrega de Jesus. Ele, como Deus, poderia ter feito tudo para se livrar, mas a missão dele, a proposta era esta: ele sendo enviado por Deus, ele ia se sacrificar para salvar toda a humanidade, para livrar toda a humanidade do mal. Olha que interessante, a humanidade que estava mergulhada no pecado, a humanidade que se afastou de Deus, a humanidade que iria perder agora a vida da graça, perder o céu, perder a salvação. Deus o que faz? Ele envia seu próprio Filho. O próprio Deus vem nos salvar, vida por vida. Ele entrega a vida para nos dar a liberdade. O pecado, ele escraviza. Nós éramos escravos, a humanidade escrava do pecado. Ou seja, obedecia às regras do pecado. Sendo escravo, era isso que acontecia, né? O escravo, não é assim? Ele tem um senhor. Um senhor. Aquele senhor é dono dele. E ele é escravo, o trabalho é gratuito. Ele precisa, às vezes, trabalhar só para comer. Porque alguém é dono. E quem era dono da humanidade era o pecado que a humanidade estava mergulhada. Então Deus, quando olha isso, Deus, quando vê esta situação, ele que antes tinha criado todo o povo, todas as pessoas para conviver com ele, Deus não aceita. Deus quer o resgate e Deus imediatamente envia o Filho. E aí olha que interessante, na cruz, ele paga o preço. Jesus paga o preço para nos livrar, para nos dar a salvação, para nos livrar de todo o mal. Na cruz, a entrega, o sangue derramado, ele foi pregado na cruz, e esta obra nos livra.
E é importante que você possa entender isso. Foi um preço pago. Agora, quem é dono? Quem é dono foi aquele que pagou o preço. Pagou na cruz. Ele se deu na cruz. Ele, para que fôssemos libertos, para que fôssemos livres do pecado, nós que tínhamos um dono, ele agora para nos possuir, para estar com a posse de todos nós, ele paga o preço. Como é que você pode entender isso? Quando você vai a um supermercado, você pode encher o seu carrinho de compras. Só que aquelas compras, aquela mercadoria, ela não é sua. Ela se torna sua quando você passa pelo caixa e paga o preço. Depois que você passou pelo caixa, se você passou o cartãozinho ou em dinheiro, aquelas compras, ela agora passa a ter um novo dono e você faz dela o que quiser. O que Jesus fez? Jesus fez. Nós tínhamos o escravo, nós éramos escravos do pecado. O pecado nos possuía. E isso Jesus precisou entrar lá, pegar toda a humanidade. E qual que foi o preço? Quando passa pelo caixa, ele agora se dá na cruz. Ele precisou dar a vida dele, porque todo o pecado que pesava sobre nós, agora já não pesa, porque ele pagou o preço. O preço já foi pago. E então agora nós, quem pertence? Nós pertencemos a quem agora? Pertencemos ao novo dono, a Jesus Cristo, porque ele pagou o preço. Ele pagou um alto preço com sangue derramado na cruz. Ele pagou esse preço e por isso nós agora nos tornamos livres, porque aquilo que nos condenava já não condena mais o pecado. Vai dizer, né, no livro do profeta Isaías, Isaías 53, versículo 4 seguintes, diz assim: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o refutávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Isso é uma promessa já lá no Antigo Testamento e já se cumpre agora quando Deus envia o Filho. E tudo que estava sobre nós, a culpa que pesava sobre você e sobre mim, o pecado que nos condenava, o pecado que trazia uma consequência de nos tirar a vida da graça, de nos tirar o céu. Agora Jesus, ele é o quê? Ele é a ponte. Ele é a ponte. Esta ponte que nos leva ao céu, que nos devolve a vida da graça. Nós precisamos apenas crer nele, acreditar nele, que esse Jesus, ele foi enviado por Deus. Ele é o nosso Salvador. 1 João, né, nas cartas de São João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Olha que coisa extraordinária. É a consciência de ser salvo. É a consciência daquele que sabe que, mergulhado no pecado, que o pecado já não nos condena mais. O pecado já não nos leva à perdição. Uma vez que eu agora tenho a consciência que Jesus Cristo, ele primeiro, ele é o enviado por Deus. E se ele é enviado por Deus, eu agora sei que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para salvar a mim, salvar a você e toda a humanidade
que estávamos mergulhados no pecado e nos dá a liberdade. E olha que interessante, na cruz ele prega a carta da nossa alforria, da nossa liberdade. Enquanto o pecado nos escravizava, Jesus ele nos compra, ele paga o preço. Agora toda a humanidade pertence a ele. Lembra da dinâmica de passar pelo caixa? Então ele pagou o preço. Ele agora é dono. Só que ele tem agora ele é dono, ele é Senhor, ele é Salvador. Ele é o Salvador, mas ele nos salva para a liberdade. Então nós agora pertencemos a Deus. Nós agora merecemos de novo esta vida da graça, sermos inseridos na vida da graça. Mas nós seremos quando nós entendemos que na cruz, que a cruz ela tem um significado que nos livra de todo o pecado, e ele agora é dono, e ele nos livrou e nos dá liberdade. E você é livre. Ele não te livrou para te escravizar, pelo contrário, quem escraviza é o pecado. O Senhor nos livrou, ele pagou o preço para nos libertar, para nos curar. Então, tudo que pesava sobre nós, agora já não pesa mais, porque ele livrou. Então Jesus conquistou a nossa salvação. Somos salvos. Você é salvo, eu sou salvo. O pecado já não tem poder sobre nós. O pecado já não escraviza o ser humano, a não ser que você queira. A não ser que você queira. Mas o preço já foi pago. Não precisa que você faça nada. Não precisa que você faça qualquer obra, porque a obra já foi feita. A obra já foi feita. A obra de salvação, quem devia fazer é Jesus Cristo. Ele é quem fez. Algumas pessoas acham que tem que fazer campanha disso, campanha daquilo, para uma autossalvação. Não. Nós aqui, como cristãos, não existe uma autossalvação. Quem tem que nos salvar e já nos salvou, já pagou o preço, foi Jesus Cristo. Jesus pagou um alto preço para nos libertar, para nos livrar de todo o mal. Jesus é o Salvador. É na cruz que o sangue dele foi derramado. Na cruz que o sangue foi derramado para nos livrar de todo o mal. Para nos dar a salvação, para nos garantir a salvação. E assim o acesso ao céu. Nós tínhamos sido, e você deve ter escutado no pecado, privados, né? Aquele que peca está privado da graça. Aquele que peca paga esse preço. Mas Jesus agora, ele nos dá agora o direito de filhos e filhas de Deus de possuirmos a vida da graça. O que nós devemos fazer então, Rogerinho? Crer na cruz do Senhor. Quando eu estou aqui em casa, quando eu olho a cruz, aliás, eu sempre ando com uma cruz bem grande, mas eu não olho o Cristo morto. Eu olho a obra de salvação. Na cruz, ele pagou o preço. E eu beijo a cruz, eu beijo porque obrigado, Senhor, obrigado. Eu louvo porque ele, Jesus Cristo, ele se deu na cruz no meu lugar. Não tem aquela música? Deus enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados. Mas o sepulcro vazio está. E aí a música fala, porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro e as nossas vidas está nas mãos do meu Jesus que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz. E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Senhor. Vive e reina aquele que nos salvou e que deu a vida para te salvar e
e para me salvar e salvar toda a humanidade, nós que estávamos mergulhados no pecado. Eu quero que você possa fechar os teus olhos, que você possa ter a certeza que tudo aquilo que você vive, que tudo aquilo que você tem feito, que todo o pecado que você andou mergulhado, tudo isso é nada, porque Jesus já esmagou tudo isso, já te livrou de todo o mal. Eu quero que você feche os teus olhos e vai sentindo a visão que Deus vai me dando nesse momento, né? Várias pessoas mergulhadas ali em um lamaçal, mas há um momento que alguém chega e pega pelas mãos essa pessoa que estava mergulhada nesse lamaçal e vai lavando, vai banhando. Esse é Jesus Cristo que vai tirando um por um de nós que estávamos mergulhados no pecado e lavando com teu sangue derramado na cruz, a cruz que jorra sangue e água, aquilo que foi o preço. Ele vai te banhando, vai te lavando, e a visão que eu tenho é que você agora está limpo e vai recebendo a glória de Deus, vai recebendo o carinho de Deus para te livrar de todo o mal. Que Deus te abençoe e que nós vamos nos encontrar no próximo momento, se assim Deus o quiser. Fiquem com Deus e aproveitem bastante tudo aquilo que é a salvação de Jesus Cristo. Tchau, um abraço.